Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o sétimo ano. Pegue o livro de vocês aí, ó, o livro de atividades, tá? E vamos corrigir a partir da página 42, dando continuidade aí da onde a gente parou na última aula, tá? Vamos lá. Questão número 1 da página 42, capítulo 5. Observe o infográfico abaixo que indica a localização de alguns dos antigos reinos africanos. Vamos lá. Com base no mapa, complete as fichas a seguir com as informações solicitadas. Vamos lá. O reino identificado com a cor laranja, o reino de Gana. Ele foi formado no século IV, mas teve seu apogeu no século X. Entre suas riquezas estavam o sal, tecidos, cavalos, tâmaras e ouro, que comercializava com os árabes e os berberes. O reino identificado com a cor verde é o reino de Songhai. Ele foi formado no século VII. Entre suas riquezas estavam ouro, sal e marfim. O reino identificado com a cor marrom é o reino do Congo. Ele foi formado no início do século XIV. Comercializava cobre e escravizados, que comercializava com os europeus. O reino identificado com a cor mostarda é o Grande Zimbábue. Ele foi formado entre os séculos 13 e 15. Entre suas riquezas estavam o ouro e o cobre. Página 43, questão número 2, tá? Tem um mapa aí. A pessoa destacada no mapa catalão é Mansa Musa, rei do reino de Mali. Ele é retratado com uma coroa e segurando em uma das mãos uma espécie de cetro de ouro e na outra mão uma pepita de ouro. Resiste algumas das principais características do reino de Mali e explique por que Mansa Musa é retratado dessa maneira no mapa. Em seguida, identifique o reino no infográfico da questão anterior. Vamos lá. Resposta. O reino de Mali desenvolveu-se a partir do século XIII, após a queda do reino de Gana. Ponto. Conquistou territórios ao sul e ao norte, controlando assim o comércio transsaariano. Ponto. Ainda que tenha sobrevivido por pouco tempo, esse reino ficou conhecido em todo o mundo mediterrâneo por causa de Mansa Musa e da riqueza que ele distribuía durante sua viagem à cidade de Meca. Vale destacar também que cidades como Gao e Tombuctu ficaram sob controle dos malineses e que esta última foi convertida em um forte centro de estudos e de comércio islâmico. Questão número 3 da página 43. A expressão artística dos povos africanos era e ainda é bastante rica e diversa. Observe a obra a seguir, leia as informações sobre ela e, com base em seus conhecimentos, registre nas linhas abaixo o que você pode concluir sobre o povo que a produziu. Vamos lá. Resposta. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Como é uma coisa que você tem que descrever conforme o que está escrito aqui do lado, vocês coloquem aí. Deve associar a produção de obras complexas não só aos grupos europeus, mas também a outros grupos humanos, valorizando a diversidade de expressões artísticas e culturais de outras sociedades, tá? O que a obra é uma placa de bronze bastante trabalhada, indicando que o povo que a produziu dominava a técnica de fundição e
metalúrgica, tá? Então essa seria a resposta. Vamos lá, página 44, questão número 4. Leia o texto a seguir que descreve a primeira reação dos povos europeus a encontrar a populações africanas. Vocês com certeza leram o texto em casa. Vamos lá. O trecho acima reforça a ideia de que as sociedades africanas antes da chegada dos europeus. Qual é a questão correta aí? A, B, C, D ou E? A questão correta é a letra E. Abrigavam populações com conhecimento como os de metalurgia e apresentavam localidades com grande riqueza e desenvolvimento urbano, como algumas cidades europeias. Questão número 5, tá? Também tem outro texto aí, né? Leia o texto a seguir sobre escravidão no Reino do Congo, tá? E responda aí. De acordo com o texto e com seus estudos, como era a escravidão existente na África antes da chegada dos portugueses? Resposta. Vamos lá. A escravidão já existia na África antes da chegada dos portugueses, vírgula. Contudo, vírgula, era muito diferente daquela que foi estabelecida pelos europeus. Ponto na mesma linha. Ela era chamada de escravidão doméstica ou linhageira. Ponto. Geralmente envolvia prisioneiros de guerra, vírgula, pessoas acusadas de algum crime ou aquelas que, por algum motivo, não se ligavam mais às suas comunidades de origem. Tá? Vamos lá, letra B. Porque a chegada dos portugueses modificou a dinâmica da escravidão praticada na costa oeste da África? Resposta. Porque, vírgula, se até então a escravidão ocorria em escala menor, como resultado do conflito entre os diferentes grupos, ou da exclusão de indivíduos dentro da comunidade. Agora ela passava a assumir caráter de comércio transatlântico, sendo praticado em escala muito maior. Tá? Então vocês viram ali que primeiro a escravidão na África era considerado normal, mas dentro daquela normalidade, mas não em grande quantidade. Quando os portugueses chegam, que vão comercializar esses escravos para ser trazidos aqui para a América, certo? Para trabalharem nas lavouras de cana-de-açúcar, aí esse comércio vai crescer muito, tá? Então, essa é a diferença aí dos dois aí. Número 6, leia o texto a seguir, você já deve ter lido em casa. Vamos lá, com base na leitura do texto, explique com suas palavras por que ocorria a prática da escravidão entre algumas sociedades africanas. Vamos lá. De acordo com o texto, vírgula, as populações africanas não se reconheciam como tais, vírgula, pois a própria concepção de África como um único continente com populações que apresentam traços em comum é bastante recente e generalizante. Ponto, na mesma linha. Na Idade Moderna, as sociedades africanas eram organizadas em reinos, impérios ou aldeias, e era pelos laços de comunidades que se identificavam como os grupos. Ponto. Aqueles que não eram identificados dentro do mesmo grupo comunitário eram vistos como estranhos e inimigos, possíveis de serem escravizados caso fossem derrotados em um conflito. Então, como vocês estão vendo aí mais uma vez, né, a escravidão na África, até hoje mesmo, se você for ver o continente africano, as pessoas não veem o continente africano como vários países, vê como um único
o continente fosse um único país, tá? Tanto é quando aparece alguém que é de origem do continente africano, a pessoa fala, lá, o cara é africano, tá? Não fala, o cara é angolano, o cara é da África do Sul e assim vai, tá? É identificado como se fosse um único continente, e não é. É dividido em outros países, em vários países, tá? Vamos lá, número 7. Diferencia as relações estabelecidas entre os portugueses e os povos das costas atlântica e índica da África durante as grandes navegações. Vamos lá. Resposta. No caso da costa atlântica, o processo de descoberta de suas extensões e de suas populações foi paulatino. Ponto na mesma linha. Ao encontrarem o reino do Congo, por exemplo, os portugueses ofereceram diversos presentes ou autoridades locais, surgindo uma aliança entre os dois grupos, o que foi feito, inclusive com convenção do soberano ao catolicismo. Ponto. Já no lado índico, os portugueses não conseguiram estabelecer-se da mesma forma. Ponto. Ainda que tenha construído umas feitorias no reino do grande Zimbábue, e os povos da região resistiram à dominação portuguesa. Tá? Vamos lá, virou a página, agora vamos lá. O Oriente, Índia, China e Japão. Vamos lá, questão número 1. O que conhecemos como Índia na atualidade foi uma região habitada pelos povos harapenses, por volta de 3.300 a.C. Sobre a sociedade harapense, é correto afirmar que A, B, C, D ou E é a letra A. Formou cidades bem planejadas com palácios e templos. Número 2. O que se refere à palavra hindu? Vamos lá. Resposta. Ela identifica aqueles que seguem o hinduísmo e designa quem vive no norte do território indiano. Vamos lá. Número 3. Como era a organização social hindu? Ela era dividida em castas, tá? Número 4. As primeiras sociedades que se formavam na região que corresponde atualmente à China datam de aproximadamente 2000 a.C., mesmo período daquele que se formaram o Crescente Fértil. De que forma esses grupos humanos se organizaram em termos agrícolas e políticos? Resposta. As populações que se estabeleceram no entorno do Rio Amarelo plantavam arroz e milho. Politicamente, a China se organizou em dinastias. Ponto. As primeiras cidades e metalúrgicas do cobre surgiram durante a dinastia Shang. Vamos lá, número 5. A dinastia responsável pela unificação da China também foi aquela provável a criação de uma grande construção que mantém no país na atualidade. A que construção estamos referindo e qual era a sua função original? Está falando aqui a Grande Muralha, tá? Construída para evitar invasão dos povos do norte. 6. Observe a imagem ao lado e depois responda a questão proposta. Letra A. Identifique os objetos retratados na imagem. É a armadura de um samurai, tá? Letra B. Explique como era organizada a sociedade em que esses objetos eram utilizados. Resposta. A sociedade japonesa da antiguidade contava com shoguns, nobres e proprietários de terras. A eles estavam subordinados os servos camponeses. Além deles, haviam os guerreiros
denominados de samurai, que também tinham a função de proteger as terras dos shoguns. Ponto. Ainda que o Japão contasse com os imperadores, o poder dos shoguns era tão forte, tá? Essa é a resposta. Vamos lá. Questão número 7. Antes da chegada dos portugueses ao território asiático, estes já comercializavam entre si, como informa o texto a seguir. Tá? São 2 textos aí, vocês devem ter lido em casa, dando continuidade. Letra A. Parte dos produtos comercializados entre as sociedades asiáticas eram também do interesse dos portugueses. Identifique esses produtos no texto lidos e escreva abaixo seus nomes. Vamos lá. Resposta: a seda e porcelanas, que eram 2 produtos chineses muito valorizados pelos europeus. Letra B. Por que esses produtos eram tão valiosos para os europeus? Resposta: basicamente, todos esses produtos eram de difícil obtenção na Europa. Ponto. Além disso, a excelência da fabricação das peças tornavam-se ainda mais rentáveis aos portugueses. Número 8. Leia o texto a seguir, que conta como foi a relação estabelecida pelos portugueses com os habitantes de Malaca e atual Malásia. Vamos lá, tem um texto aí, vocês responderam. Aí tá. Com base na leitura do texto, você coloca aí verdadeiro ou falso. O primeiro é F, o segundo é V, o terceiro é V, o quarto é F e o quinto é F, tá? Essas são as respostas. Desculpa, gente. Então, ficamos por aqui, tá? Espero que vocês tenham pego aí, colocado as respostas direitinho aí no livro, tá? Semana que vem a gente vai falar dos capítulos 7 e 8, tá bom? Para fechar o nosso caderno aí de atividade. Pessoal, uma boa semana para vocês e até a próxima videoaula.